Fala galera do sétimo ano, tudo beleza? Então, na aula de hoje, pessoal, ó, não vai ter exercício na aula de hoje, não vai ter dever, mas a gente vai entrar em um conteúdo novo, conteúdo de equação. Pessoal, essa parte é muito importante, para mim, é a matéria mais importante do sétimo ano. Por quê? Porque nos próximos anos vocês vão usar muito o conteúdo de equação em tudo, tá? No oitavo, no nono, no ensino médio, ela é a base para várias outras matérias. Então, prestem atenção nessa parte, que nem números inteiros, é até mais importante que números inteiros que você entenda isso daqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, vocês vão ver que agora a gente, além de usar números na matemática, a gente vai usar letras para representar valores que a gente não conhece, tá? Então, quando a gente começa a usar letra na matemática para representar número, a gente está falando aí da parte de álgebra. Então, vocês vão começar a parte de álgebra da matemática, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, para a gente falar de uma equação, a gente tem que saber o que é uma igualdade. E aqui a gente está com o nosso livro didático, ele tem lá na plataforma, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês dêem uma lida lá também. Capítulo 3 aí, igualdade. Então, antes mesmo de equação, a gente vai ver o igualdade. Por quê? Vocês vão ver que o conceito de equação, a equação nada mais é do que uma igualdade no qual eu não sei um dos valores, que eu chamo de incógnita. Mas vamos chegar lá. Primeiro, o que é uma igualdade para vocês entenderem? Ó, em matemática, quando uma coisa é igual a outra, a gente usa o quê? Esse símbolo de igual, né? Tá, e vocês já aprenderam então que igual a gente usa esse símbolo, diferente você vai escrever um igual cortado, maior que esse símbolo, menor que esse símbolo. As setinhas, uma para um lado, outra para o outro, significa equivalente a, e uma setinha só em uma direção significa implica, tá bom? Tá, então igualdade a gente vai usar sempre esse símbolo aqui, e eu posso pegar uma frase, qualquer frase que envolva matemática, e transformar em uma igualdade. Ele me dá esses exemplos, esses três. Ó. Vamos observar aqui o que esse menino de óculos está falando. Ó. A soma de 2 e 5 é igual a 7. Como que eu escrevo isso em igualdade? 2 mais 5 igual a 7. Tá, e essa menina? O cubo de 2 diminuído 5 é igual a 3. O cubo de 2 é 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo. Diminuído, menos. Diminuído de 5 é igual a 3. Será que tá certo? Tá, ó. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 8 menos 5, 3. Olha essa outra sentença aqui. A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Professor, como assim? A soma mais do quadrado de 3, então 3 ao quadrado, com o quadrado de 4, 4 ao quadrado, é igual ao quadrado de 5, então é igual a 5 ao quadrado. Será que isso é verdade? É. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 9 mais 16 dá 25. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Tá? Isso aqui é uma propriedade importante que vocês vão ver em Teorema de Pitágoras. A gente vai usar muito isso daqui. Tá bom? Tá. Então, primeira coisa, qual que é o princípio aí da igualdade? Vamos ler aqui, ó. De modo geral, podemos representar uma igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para um mesmo número. Chamamos isso de princípio de igualdade. Então, foi o que a gente viu aqui, ó. Ele está usando essa letra A e essa letra B para representar números. Então, para ser qualquer número aqui no lugar delas. E aqui, ó, veja, eu tenho a primeira parte da igualdade, ó, o primeiro lado da igualdade, o lado esquerdo, a gente chama de primeiro membro. E o segundo lado da igualdade de segundo membro. Então, o primeiro membro aqui, 2 mais 5. E esse primeiro membro vai ser, obviamente, igual ao segundo membro. Tá? Se eu fizer a continha, dá igual a 7. Mesma coisa com os outros aqui. Tá bom? Então, lado esquerdo eu chamo de primeiro membro da igualdade, lado direito de segundo membro. Isso vai ser muito importante para a gente, porque eu vou viver falando isso quando eu estiver falando de equação, tá bom? Ok, agora que vocês entenderam isso, vamos identificar aqui então. Ó. 2 mais 5, quem é o primeiro membro? 2 mais 5 igual a 7. O 2 mais 5 é o primeiro membro. Igual a 7, o 7 é o segundo membro. Se eu inverto, coloco 7 igual a 2 mais 5, o 7 seria o primeiro membro, 2 mais 5 o segundo. Aqui é a mesma coisa. Primeiro membro, lado esquerdo, 2 ao cubo menos 5.
Segundo membro, o 3. Aqui, primeiro membro, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Segundo membro, 5 ao quadrado. Professor, muito fácil, sim. Essa ideia de igualdade é tranquila, tá bom? Tá, agora a gente vai ver algumas propriedades da igualdade. São 3 aí. Primeira propriedade, A igual a A. Como assim? Para qualquer A. Essa é a propriedade reflexiva. Ou seja, um número é igual a ele mesmo. Professor, que palhaçada é essa? Não entendi. 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, 5 é igual a 5, 2 terços é igual a 2 terços, 1 meio é igual a 1 meio. Então, um número é igual a ele mesmo. Ele só está falando isso. Tá bom? Professor, para que é isso? Você vai ver já já. Segunda propriedade é A igual a B. Isso aqui significa o quê, gente? É equivalente a B igual a A. Lembra? 2 setinhos significa equivalente a. Então, se A igual a B, B igual a A. Como assim? Se eu escrevo assim, 1 mais 2 é igual a 3. É a mesma coisa de falar que 3 é igual a 1 mais 2. Eu posso inverter aqui, ó. Tá? E a gente chama de probabilidade simétrica. Ou seja, 2 mais 5 é igual a 7. Aí, ó, aqui, se somente se, né? 7 é igual a 2 mais 5. Tá bom? Ok, então eu posso inverter os membros de uma igualdade que ela continua a mesma. Tá? Isso é importante para quando a gente chegar em equação também. Terceira propriedade, A igual a B e B igual a C, então implica que A igual a C para quaisquer A, B e C números, né? Essa é a propriedade transitiva. Professor, como assim? Ó, vamos observar o exemplo. 2 mais 5 não é 7? É, 2 mais 5 é 7. E 7 também não é 8 menos 1? 7 é 8 menos 1. Então, se 2 mais 5 é 7 e 8 menos 1 também é 7, quer dizer que 2 mais 5 é igual a 8 menos 1. Como assim? Óbvio, olha lá, 2 mais 5 é 7. 8 menos 1 é 7. Então, essa sentença é igual a essa. Propriedade transitiva, tá? Então, se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Ou seja, se o primeiro é igual ao segundo e o segundo é igual ao terceiro, o primeiro é igual ao terceiro número, tá bom? Só isso, muito fácil. Princípio da equivalência, a gente vai usar muito isso daí também, tá? Em equação. Vamos dar uma lidinha aí. Os princípios de equivalência serão muito úteis na resolução de equações, assunto que veremos ainda nessa unidade. Princípio aditivo. Adicionando um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade, ou seja, se A é igual a B, isso vai implicar que A mais C é igual a B mais C. Professor, como assim? Pelo amor de Deus, não entendi porcaria nenhuma. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Eu tenho lá 2 mais 2 mais 1 mais 3. Isso aqui deu 8. Isso é igual a 4 mais 1 mais 3. Como assim, ó? Veja aqui. Se você tiver 2 mais 2 é 4, né? E aqui você já tem aqui o 4. Então, 2 mais 2 é 4. Se eu somo 1 e o 3 desse lado e somo 1 e o 3 do outro lado, continua sendo o mesmo resultado. Veja que aqui era 2 mais 2 era 4. E aqui já tinha o 4. Eu somo 1 aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Aqui tinha um 4, mais 1 também dá 5. Ah, professor, não entendi. Vamos ver outro exemplo aqui para ficar claro para vocês. Ó. Eu vou usar aqui, vamos usar aqui o Word. Eu tenho lá. Vamos aumentar essa letra, né? Então lá, 1 mais 5 é igual a 6. Concorda comigo? 1 mais 5 é igual a 6. Se eu coloco um número somando desse lado, por exemplo, vou colocar 3. Aí ficou 1 mais 5, que era 6, mais 3. Se eu coloco esse mesmo mais 3 do outro lado, vai continuar igualdade. Ó. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. E o do outro lado também vai ficar 9. Ou seja, se eu somo o mesmo número no primeiro membro e no segundo membro, vai continuar uma igualdade. Professor, não entendi ainda. Vamos ver outro exemplo. Se você tem lá 2 mais 4. Não, vamos lá. 2 mais 1. 2 mais 1 não é 3? Então, 2 mais 1 é 3. Essa é uma igualdade, concorda? Concordo, 2 mais 1 é 3. Se eu pego desse lado, segundo membro, e somo 5, fica 3 mais 5. Para continuar a igualdade, eu tenho que somar o mesmo número do outro lado, mais 5. Então, eu tinha 2 mais 1 era 3, 2 mais 1 mais 5 é 8. E 3 mais 5 é 8.
Então, entenda, se eu somo o mesmo número dos dois lados, nos dois membros da igualdade, a igualdade permanece. O que acontece se eu não fizer isso? Se eu tenho lá 1 mais 2, exemplo, igual a 3. Se eu somo mais 5 desse lado e não somo do outro, fica 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8. Fica igualdade? Não. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 8. Não são iguais, são diferentes. A mesma coisa vale se eu uso subtração. Tá? Se eu tenho lá 1 mais 2, 1 mais 5 é quanto? É 6. Então vai ter uma igualdade aqui. Ó. 1 mais 5 é 6. Se eu subtraio 2 desse lado, fica 4. Então, se eu subtrair 2 desse lado, também vai ficar 4. Professor, mas isso é muito ridículo. Entendi, então. Se eu somo ou subtraio o mesmo número dos dois lados de uma igualdade, continua sendo igualdade? Continua. E você vai usar muito isso em equação, tá? Para resolver equação, a gente vai usar esse princípio aditivo e o princípio multiplicativo que eu vou mostrar agora. Vamos voltar aqui, ó. Princípio multiplicativo, o que ele fala? Multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade, ou seja, eu tenho lá A igual a B. Isso implica que A vezes C é igual a B vezes C. Eu não entendi porcaria nenhuma. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Ó. Vamos lá. Deixa eu aumentar essa letra. Está muito pequena. Olha lá. Se você tem 2 igual a 2. É óbvio, né? 2 igual a 2. Eu tenho lá primeiro membro e segundo membro. Se eu multiplico por 3 desse lado, vezes 3. 2 vezes 3, 6. Agora ficou 6 igual a 2. Isso é uma igualdade? Não. Para permanecer uma igualdade, eu tenho que multiplicar desse lado por 3 também. Traduzindo, tudo que eu fizer no meu primeiro membro, eu vou ter que fazer no segundo. Se eu somo 3 desse lado, eu vou ter que somar 3 desse. Se eu subtraio 3 desse lado, subtraio 3 desse. Se eu multiplico 3 desse lado, eu multiplico 3 desse. Entenderam? Não, entendi mais ou menos. Então, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Se eu ponho lá 10. 10 é igual a quê? Vou pôr entre parênteses aqui. 5 mais 5, né? Concorda? É, sim. Se eu faço aqui 10 vezes 3, vezes 4, ficou 40. 40 é igual a 5 mais 5? Não. Para ficar igual, eu tenho que multiplicar esse lado por 4 também. 5 mais 5 é 10, 10 vezes 4, 40. Então, agora continuou a igualdade. Então, se eu modifico um lado da minha igualdade, eu tenho que modificar o outro. Se eu modifico o primeiro membro, eu tenho que modificar o segundo membro da mesma forma. Ah, entendi. Ok. Professor, isso vale para divisão? Vale também, ó. Vamos lá, divide isso aqui. Põe 2 pontinhos a divisão, tá? Divide por 2. Aqui, ó. Vamos voltar primeiro. 10, deixa eu apagar esse 4 aqui. 10 não é 5 mais 5? É. Então, se eu divido aqui por 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho que dividir esse lado por 2 para permanecer igual. 5 mais 5 é 10, 10 dividido por 2 é 5. Então, os dois lados continuam iguais, tá? Então, ficou claro aí? Tudo que eu faço no primeiro membro de uma igualdade, eu tenho que fazer no segundo membro. Esse é o princípio aditivo e multiplicativo. Ok, então vejo que esse capítulo acabou, era só isso. E eu falei que não teria dever, né? Por que não vai ter? Porque eu vou fazer o dever com vocês. Na aula, a gente vai resolver essas questões aqui agora. Ó, identifique o primeiro membro e o segundo membro em cada igualdade. Então, lá, 6 elevado a 2 menos 5 igual a 31. O que a gente falou? O primeiro membro é o que vem primeiro, né? No lado esquerdo. Então, 6 ao quadrado menos 5 é o primeiro membro. Segundo membro, 31. Vamos continuar aqui. Letra B, 3 ao cubo mais 3 ao quadrado igual a 2 à quinta mais 2 ao quadrado. Professor, isso aqui é igual a mesmo, né? Claro que é, ó. 3 ao cubo é 27, 3 ao quadrado é 9, 27 mais 9, 36. Aqui, 2 à quinta é 32, mais 2 ao quadrado é 4, 32 mais 4, 36. Então, é igual. Quem é o primeiro membro? 3 ao cubo mais 3 ao quadrado. Quem é o segundo membro? 2 à quinta mais 2 ao quadrado. Só isso, tá? Não tinha nem que fazer conta, é só identificar primeiro membro e segundo membro. 2. Na hora de escrever a sentença, menos 8 é igual, e depois 2 iguais aqui, erro da grafia, tá, gente? É só um. Menos 8 igual a x mais 3, apliquei uma propriedade da igualdade e escrevi x mais 3 igual a menos 8. Eu acertei? Em caso afirmativo, qual propriedade eu usei? Sim, né, gente? Lembra que a gente viu as propriedades? Essa aqui era a segunda propriedade, que eu posso inverter os membros de uma igualdade.
Aqui, veja, o menos 8 era o primeiro membro. E o x mais 3 era o segundo. Eu inverti, coloquei x mais 3 no primeiro e o menos 8 no segundo. É a mesma coisa, indivíduo. Vamos ver aqui a propriedade que você viu. Ó. Qual o nome dela? Propriedade simétrica, tá? 2 mais 5 é igual a 7, então 7 é igual a 2 mais 5. O nome dela é simétrica. Então, muito fácil, tá? 3. Considere as igualdades x igual a y e y é menos 10. Qual é o valor de x? Ora, professor, não entende porcaria nenhuma, não. Aqui você pôs letra x, está falando que a letra x é igual à letra y. Professor, mas em português não é. Meu filho, é que elas estão representando números. Então, se ela está representando número, ele está falando que x é igual a y, é que se o x fosse 2, o y seria 2. Se o x fosse 1000, o y seria 1000, porque ele está dizendo que ambos são iguais. Tá? Então, x é igual a y e o y é 10, menos 10, então o x também é menos 10. Letra A, menos 10. Qual propriedade você usou para responder o item anterior? A transitiva, né? Que a gente viu. Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Ah, você não entende porcaria, não. Então, veja lá. Se 1 mais 2 é igual a 3 e 4 menos 1 é igual a 3, 1 mais 2 é igual a 4 menos 1. É isso que ele está dizendo. Tá bom? Então, fizemos a 3. 4. Com base nas igualdades x igual a 3y e 3y igual a menos b, escreva uma nova igualdade. Usa a transitiva, né, gente? Se x é 3y e 3y é a menos b, então x é igual a menos b, tá? Foi o que eu... Usa número, se você entendeu. Se 5 mais 5 é 10 e 20 menos 10 é 10, então 5 mais 5 é igual a 20 menos 10, tá? Então, x aqui é igual a menos b. 5. Na igualdade x menos 10 igual a 2, eu adicionei 10 ao primeiro membro. Como devo escrever o segundo membro para que continue existindo igualdade? Foi o que falei, ó, você tem lá, vamos escrever aqui. Você tem x menos 10 igual a 2. Pessoal, quem é x? Pelo amor de Deus. Esse aqui é um exemplo de equação. A gente vai chegar nisso no próximo vídeo. Equação nada mais é do que uma igualdade no qual tem um valor desconhecido, que a gente usa uma letra para representar, que é a nossa incógnita, o nome que a gente dá. Pode ser qualquer letra? Pode. O povo gosta de usar muito x, mas pode ser qualquer letra. Então, olha aqui. Ele falou, tem lá essa igualdade, x menos 10 igual a 2. Aí ele fala o seguinte, ó. Eu adicionei 10 ao primeiro membro. Então, ele colocou adicionar é mais. Então, ele somou 10 ao primeiro membro. O que ele deve fazer no segundo membro para continuar a igualdade? Ele deve somar 10 também. Em tudo que eu fazer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Aqui, então, ó, veja, para que ele fez isso? A gente vai chegar no próximo capítulo e eu vou explicar isso. Simples, para cancelar aqui, ó. Se você faz menos 10 mais 10, não dá zero? Dá zero. Então, aqui vai ficar x igual... Por quê? Porque ficou menos 10 mais 10 é zero. Fica x mais zero, que é x. Igual 2 mais 10, 12. Vocês vão aprender a resolver a equação dessa forma. Então, você tinha a seguinte equação lá. X menos 10 igual a 2. O que você fez? Você somou 10 dos dois lados. Então, ficou x igual a 12, tá bom? Porque cancelou aqui, você achou o valor de x. Mas isso daí é coisa para próximo vídeo, próxima aula. Aqui ele só queria que você somasse 10 do outro lado, ok? Ok. Então, vamos seguir aí. 6. Se você multiplicar o primeiro membro da igualdade, 3x igual a 27, por 1/3, como deverá ser escrito o segundo membro da igualdade para que você obtenha uma nova igualdade? Você tem a igualdade lá, ó. Vamos ver aqui. 3x igual a 27. Professor, o que é 3x? Significa que é 3 vezes x. Toda vez que tiver um número encostado em uma letra assim, não tem sinal, é porque é V. E outra, a gente não vai usar mais o x para multiplicação. A gente já nem estava usando mais. A gente vai usar o pontinho, tá? Então, 3x igual a 27. Tá, ele falou, se eu multiplico esse lado aqui por 1/3, deixa eu pôr a fração aqui, 1/3, inserir, vamos, hoje me ajuda a equação, ó, fração, se eu multiplico por 1/3, o que eu tenho que fazer do outro lado para continuar uma igualdade? Multiplicar por 1/3, simples.
Multiplicar por um terço. É isso que ele quer que você responda. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Professor, para que é isso? Porque quando eu multiplicar por um terço, lembra, multiplicar a fração é numerador com numerador, denominador com denominador. Então aqui ficaria só respondendo, não precisava disso, tá? Ficaria 3x. Opa, vamos pôr uma fraçãozinha aqui bonita antes disso. Ó. Aqui é a fração. Ficaria aqui, ó, 3x. E aqui embaixo não tem nada, é 1. 1 vezes 3, 3. Igual, de novo lá em cima também, ó. 20, aqui vamos pôr outra fração. 27 vezes 1, 27. Aqui não tem nada embaixo, é 1. 1 vezes 3, 3. Aí você resolveria, ó. Dividiria. 3x dividido para 3 é x. Por quê? Porque 3 dividido para 3 é 1. 1x. 27 dividido para 3, 9. Então, ele está ensinando um método de resolver essas equações que a gente vai adentrar mais fundo lá no próximo vídeo, tá bom? Mas aqui, ele só queria que você entendesse que se você multiplica de um lado por um número, do outro também vai multiplicar, ok? Esse número pode ser também uma fração. Seguindo aí, 7. Adicione o número menos 6 aos dois membros da igualdade. Descubra o valor de x. Tá, então tem lá, x mais 6 igual a 1. Vamos ver aqui, ó. X mais 6 igual a 1. Tá? E ele quer que você adicione, ó. Adicione o menos 6. Traduzindo, você subtrai 6 dos dois lados, ó. Subtrai 6. Ou adiciona um número negativo menos 6. É a mesma coisa. Então, ele pediu para... Aqui tinha essa igualdade, ó. Deixa eu voltar, ó. Volta aqui. Tinha x mais 6 igual a 1, né? É isso que ele falou. Ele quer que você adicione o menos 6 dos dois lados. Então, vamos fazer aqui embaixo. Lá tinha x mais 6. Então, eu vou adicionar menos 6. Igual a 1 menos 6. Então, fica 6 menos 6 é 0. Então, desse lado vai ficar x. E lá do outro lado vai ficar 1 menos 6 dá menos 5. Porque sinais diferentes. Se aqui não tem sinal, é mais. Na adição, conserva o sinal do maior, que aqui no caso é o 6, e subtrai o maior do menor, 6 menos 1, 5. Professor, na equação ainda vai ter número inteiro. Vai ter número inteiro, tá bom? Não, matemática se torna um pouquinho mais difícil que outras disciplinas, simplesmente porque um conteúdo é necessário para o outro. Diferente de outras matérias que um conteúdo não tem nada a ver com o outro, tá bom? Então, por isso vocês têm que ter uma base boa desde do seu primeiro ano na escola. Seguindo aí, última questão. Multiplique cada membro da igualdade, 4x igual a 28, pelo número 1 quarto. Em seguida, descubra o valor de x na nova igualdade. Então, você tem lá 4x igual a 28. Vamos lá. 4x igual a 28. Quer que multiplique dos dois lados por 1 quarto. Então, vamos lá. Fica 4x vezes, 1 quarto. 1 quarto. Igual 28 vezes. Aí você vai multiplicar dos dois lados, dois membros da igualdade por 1 quarto. Porque fazendo isso, a igualdade não modifica. Então fica lá. Multiplicar a fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Se não tem nada embaixo, é o quê, professor? É 1. Então, 4x vezes 1, 4x. 1, não tem nada embaixo, é 1 vezes 4 é 4. Então, a gente vai ter que pôr uma fração aqui. Eu esqueci, vamos lá, ó. Fração. Hoje não me... aqui, ó. Aqui voltou. Então, vai ficar 4x. E embaixo vai ficar 4. Igual. Aí, do mesma coisa do outro lado, ó. 20, numerador com numerador. 28 vezes 1 é 28. Não tem nada embaixo, é 1 vezes 4, 4. Aí você divide. Lembra que fração é divisão. Divide aqui. 4x divide para 4. Você tem 4. Você divide para 4, dá 1x. Eu posso escrever 1x igual 28 dividido para 4, 7. Mas 1x, a gente não... Quando é 1, o
A gente chama isso aqui de coeficiente. Quando é um número que está na frente da letra, a gente não usa o 1, põe só x, x igual a 7, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver mais na próxima aula. Ele só está introduzindo o conteúdo de equação aqui, sem falar que é equação, mas isso é uma equação, tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui, para a gente não ficar um vídeo muito grande. Peço para que quem não me seguiu, me siga aí no canal, dá o like aí, dá o joinha, aperta no sininho lá para eu ter mais curtida, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Equação. Tchau, tchau.